Precisávamos de alguém que se encaixasse melhor na nossa cultura, disse Trevor, recostando-se na cadeira de couro com um sorriso satisfeito. Tenho certeza de que você entende. Eu encarei do outro lado da mesa. O relatório trimestral de operações, que eu mesma havia preparado, ainda estava em minhas mãos. Você está me substituindo por Greg Wilson, falei, tentando manter a calma. Ele não tem experiência em manufatura, nem formação em gestão. O Greg traz novas perspectivas, respondeu Trevor, ajeitando a gravata de grife. A Northwest Timber Products está evoluindo. Precisamos de uma liderança que se alinhe à nossa nova direção. Eu gerencio as operações aqui há 12 anos, disse, lutando para manter a voz firme. Nossas métricas de eficiência melhoraram. A retenção de clientes está em 94%. O que exatamente precisa mudar? O sorriso de Trevor se contraiu. Clara, isso não tem a ver com o seu desempenho. Você é excelente no que faz, mas Greg e eu compartilhamos uma visão de futuro para a empresa, uma visão mais dinâmica. Meu nome é Clara Novak, 42 anos, gerente de operações da Northwest Timber Products em Spokane, Washington, ou pelo menos era, até este momento. Dediquei minha carreira a essa empresa, otimizando processos de produção de madeira, implementando práticas florestais sustentáveis e construindo relacionamentos sólidos com clientes em todo o noroeste do Pacífico. Quando você quer que eu saia? Perguntei, já calculando mentalmente a continuidade do plano de saúde, o aviso prévio e as perspectivas de recolocação. Precisaremos de uma transição de 2 semanas. Greg começa hoje. Ele vai te acompanhar até o seu último dia. No dia 15, Trevor se levantou, sinalizando que nossa reunião havia terminado. Pedi ao RH que preparasse um pacote de rescisão generoso. Seus anos de dedicação foram muito valorizados. Assenti com a cabeça e me levantei, tentando manter a dignidade apesar do nó no estômago. Enquanto me virava para sair, ele acrescentou: e Clara, vamos manter um tom positivo com a equipe. Disse a todos que você está buscando novas oportunidades. Claro, ele já havia anunciado minha saída antes mesmo de me informar. De volta à minha mesa, encontrei um e-mail de Diane, do RH, com os detalhes da rescisão, incluindo um acordo de confidencialidade. Enquanto eu lia o documento, uma mensagem surgiu na tela. Era do meu assistente, Thomas. O que está acontecendo? Trevor acabou de apresentar um cara chamado Greg como nosso novo gerente de operações. Disse que você está de saída. Antes que eu pudesse responder, vi o próprio Greg se aproximando, alto, bronzeado, vestindo uma polo de golfe sob um blazer claramente escolhido às pressas. Estendeu a mão com um sorriso fácil. Clara, prazer finalmente te conhecer. Trevor falou muito sobre você. Atrás dele, pela vidraça da sala de reuniões, vi Trevor com uma taça de champanhe na mão. Ele a ergueu levemente em minha direção antes de se virar para rir de algo dito pelo vice-presidente de vendas. Tenho certeza que falou, respondi, apertando a mão de Greg com firmeza. Deixe-me te mostrar o lugar. Enquanto caminhávamos pelo chão de produção, o desconforto foi crescendo. Greg não sabia a diferença entre pinho e cedro. Não conseguia interpretar nossos gráficos operacionais e chamou nosso maior cliente pelo nome errado. Aquilo não era apenas uma substituição, era o desmonte de tudo que eu havia construído. Entrei na Northwest Timber Products logo após terminar meu MBA, começando como analista de processos. Na época, a empresa estava em dificuldades, operações ineficientes, altos índices de desperdício e uma reputação péssima quanto a prazos de entrega. Fui crescendo aos poucos, passando por diversas funções, até me tornar gerente de operações sob a liderança do antigo CEO, Harold Bergman. Harold viu meu talento para a organização e solução de problemas. Foi meu mentor, me desafiou e, por fim, confiou em mim para reformular todo o nosso sistema de produção. Juntos, transformamos a Northwest de um fornecedor mediano em crise em uma das operações florestais sustentáveis mais respeitadas da região. Quando Harold anunciou sua aposentadoria no ano passado, o conselho optou por uma busca externa para encontrar seu sucessor. Escolheram Trevor RHS, vindo de uma concorrente maior, prometendo modernizar e revolucionar o setor madeireiro. Tive minhas reservas quanto ao estilo espalhafatoso dele, mas estava disposta a colaborar pelo bem da empresa. No começo, Trevor parecia realmente interessado em entender nossas operações. Ele marcou reuniões longas com cada chefe de departamento,
Fazia perguntas bem pensadas e elogiou nossas métricas de eficiência durante sua primeira apresentação ao conselho. Cheguei a pensar que minhas preocupações eram exageradas. Mas então começaram as pequenas mudanças. Trevor começou a trazer consultores que nada entendiam de madeira, mas falavam com confiança sobre cultura corporativa e identidade de marca. Reformou o andar executivo, enquanto adiava atualizações críticas de equipamentos que eu vinha solicitando há meses. Ele também instituiu atividades obrigatórias de integração e formação de equipe que tiravam funcionários do chão de produção justamente nos períodos de maior movimento. Mesmo assim, eu me adaptei. Reorganizei cronogramas para acomodar suas novas iniciativas, mantendo a produtividade. Traduzi suas diretrizes cheias de jargões em etapas práticas para minha equipe. Defendi essas mudanças diante de funcionários céticos, que confiavam no meu julgamento. O que eu não sabia era que Trevor estava me minando nos bastidores. Mais tarde descobri que ele vinha dizendo ao conselho que eu era resistente a mudanças e presa a métodos ultrapassados. Começou a jogar golfe com vários membros do conselho, e com Greg Wilson, um ex-colega de faculdade sem nenhuma experiência no nosso setor. Mantive o profissionalismo, focando no que podia controlar, eficiência operacional e relacionamento com os clientes. Quando nossos números trimestrais mostraram produtividade recorde, mesmo com as interrupções, acreditei que minha posição estava segura, achei que os resultados falariam por si. Na semana anterior à minha demissão, notei Trevor e Greg almoçando juntos no escritório de Trevor. Pareciam estar revisando documentos, meus relatórios de operações, presumi, como parte das avaliações que Trevor estava fazendo nos departamentos. Inclusive preparei materiais adicionais para eles, querendo garantir que compreendessem totalmente nossos processos produtivos. Harold me ligou naquela mesma semana. Tinha ouvido rumores sobre mudanças na liderança através de contatos antigos do setor. Fique atenta, Clara, ele alertou. Trevor anda fazendo perguntas estranhas sobre os limites da autoridade dele. Agradeci pela preocupação, mas achei que era exagero. Harold sempre foi protetor com a empresa e comigo. Certamente Trevor não iria substituir sua gerente de operações mais eficaz sem motivo. Eu estava errada. Meu primeiro dia de transição foi doloroso. Greg me seguiu por toda parte, anotando coisas num bloco de notas de couro, mas sem fazer nenhuma pergunta relevante. Na nossa reunião matinal de operações, Trevor apresentou Greg como o novo líder visionário que vai levar nossos processos para o próximo nível. Minha equipe nos olhou confusa. Suas expressões variavam entre surpresa, raiva e incredulidade. Estarei disponível pelas próximas 2 semanas para garantir uma transição tranquila, eu disse, mantendo a compostura. Vamos garantir que nossas metas de produção se mantenham durante esse período. Depois da reunião, vários membros da equipe passaram no meu escritório, um por um, para expressar sua indignação. Thomas, meu assistente há 7 anos, estava especialmente revoltado. Isso é um absurdo, disse, indignado. O Greg me perguntou se madeira vinha de pinheiros ou de arbustos de pinheiro. Ele literalmente não sabe o que é madeira. Ele vai aprender, respondi automaticamente, embora eu mesma não acreditasse nisso. No meio da tarde, eu estava revisando nosso sistema de gestão de estoque com Greg, explicando o software personalizado que ajudei a desenvolver, do rastreamento na floresta até o produto final. Isso parece desnecessariamente complicado, comentou Greg, tentando disfarçar um bocejo. Na minha última empresa, a gente fazia tudo em uma planilha simples do Excel. Qual empresa era essa? Perguntei, genuinamente curiosa, já que Trevor havia sido vago sobre o histórico profissional dele. Ah, eu gerenciei o Lava Rápido da minha família por um tempo, respondeu, casualmente. Setor diferente, mas negócios são negócios, né? Fiquei momentaneamente sem palavras. Um lava-jato. Ele estava me substituindo por alguém cuja principal experiência era administrar um lava-jato. Naquela noite, enquanto eu me preparava para sair, ouvi risadas vindas do lounge executivo. A porta estava entreaberta, e as vozes de Trevor e Greg ecoavam com clareza. Ela ainda está explicando sistemas como se eu fosse realmente usar isso, riu Greg. Espera até ela descobrir que vamos terceirizar metade da operação, completou. Gestão de operações vai para aquela empresa de consultoria, respondeu Trevor, e suas palavras me gelaram por dentro. O conselho ainda não sabe dessa parte. Vamos tirar a Clara da jogada primeiro,
E só depois apresentar a consultoria como uma medida de corte de custos. Entre o salário dela e os consultores, ainda vamos gastar mais, mas o conselho só enxerga a redução de pessoal. E você tem certeza sobre meu pacote de remuneração? Aquele bônus de assinatura parecia bom demais para ser verdade. Vale cada centavo, disse Trevor. Ter alguém que apoia minha visão em vez de ficar questionando tudo com essas métricas de eficiência e práticas sustentáveis. Afastei-me silenciosamente, com a mente a mil. Aquilo não era apenas sobre me substituir por um velho amigo de golfe. Eles estavam desmantelando todo o meu departamento, potencialmente colocando em risco operações que eu passei anos aperfeiçoando. E ainda por cima, enganando o conselho sobre o impacto financeiro da mudança. De volta ao meu escritório, sentei pesadamente na cadeira. O manual de operações que eu vinha atualizando para Greg estava sobre a mesa. 12 anos de dedicação resumidos a uma transição de 2 anos que agora parecia apenas encenação. Minha equipe, provavelmente, seria a próxima na linha de corte assim que os consultores identificassem as redundâncias. Uma mistura sufocante de emoções tomou conta de mim: raiva, traição, preocupação com a equipe e com a própria empresa. A Northwest não era só meu emprego, era o meu lar profissional. Enquanto fazia minhas malas para sair, vi na caixa de entrada um e-mail. A pauta da próxima reunião do conselho havia sido enviada para mim por engano, afinal, eu já não estaria mais lá quando a reunião acontecesse. Li devagar, e uma ideia começou a tomar forma. Talvez essa transição não fosse acontecer exatamente como Trevor havia planejado. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório. Diane, do RH, já me esperava na minha sala. Clara, preciso que você assine o acordo de rescisão hoje, disse ela, com um tom quase de desculpas. Trevor está cobrando. Eu ainda não tinha assinado o documento de propósito, estava usando o tempo para revisar minhas opções. Ainda estou em consulta com meu advogado, expliquei. A cláusula de não concorrência parece excepcionalmente restritiva. Diane abaixou a voz, olhando ao redor. Eu concordo com você, mas Trevor insiste que não é negociável. Entendo, terei uma resposta até amanhã, garanti. Logo depois que Diane saiu, o telefone tocou. Era Elaine Robinson, uma das conselheiras, que havia trabalhado de perto com Harold antes da aposentadoria. Clara, você está livre para almoçar hoje? Ela perguntou, indo direto ao ponto. Acabei de ouvir algumas coisas muito preocupantes. Uma pontada de esperança surgiu. Talvez o conselho estivesse prestes a intervir. Consigo um tempo. Sim, respondi. Nos encontramos em um café discreto, longe do escritório. Elaine, com seus 60 e poucos anos e uma postura prática, tinha uma presença firme, a mesma que a fez tão respeitada na indústria madeireira. Ela foi direto ao ponto. Trevor disse ao comitê executivo que você pediu demissão, disse Elaine, mexendo o café. Disse que estava esgotada e que recomendou o Greg como seu substituto. Vários de nós ficamos surpresos, mas ele apresentou tudo como um acordo fechado. Não foi isso que aconteceu, respondi, cuidando para manter o tom neutro, apenas relatando os fatos. Ele encerrou meu cargo e já tinha contratado o Greg antes mesmo de me avisar. A expressão de Elaine endureceu. Eu suspeitava que o Trevor estava tomando decisões unilaterais, ignorando as diretrizes de governança do conselho. Infelizmente, ele convenceu o presidente do conselho, James, de que precisa de liberdade para modernizar a empresa. Então não há nada que possa ser feito? Ainda não, oficialmente. James não vai convocar uma reunião extraordinária apenas por conta de uma mudança de pessoal, mesmo no seu nível. A próxima reunião completa do conselho é só daqui a 2 semanas. Meus ombros caíram. 2 semanas. Seria depois do meu último dia. Mas Elaine continuou. Gostaria de convidar você para essa reunião como minha convidada. É incomum, mas não inédito. Você já se apresentou ao conselho antes. Posso solicitar sua presença para esclarecer pontos sobre as operações durante a transição. Trevor não vai gostar disso. Trevor não precisa saber, pelo menos, não até o dia da reunião, disse ela com um leve tom de desafio na voz. Enquanto isso, documente tudo, especialmente qualquer plano que contradiga o que foi aprovado pelo conselho. Saí do almoço com uma ponta de otimismo cauteloso. Se eu conseguisse apresentar os fatos diretamente ao conselho, talvez os planos de Trevor fossem examinados com mais rigor. Naquela tarde, tive uma reunião com Trevor para discutir o cronograma de transição. Decidi testar os limites.
Tenho pensado sobre o acordo de rescisão. Comecei. Estou preocupada com a cláusula de não concorrência. O sorriso de Trevor não chegou aos olhos. É padrão para executivos. Você conhece demais das nossas operações para podermos permitir que trabalhe para concorrentes. Talvez devêssemos discutir uma compensação maior, considerando o impacto dessas restrições nas minhas perspectivas de emprego. A expressão dele endureceu. O pacote, tão generoso quanto é, pode ser revisto se você não estiver satisfeita. Isso é, se a indenização for mesmo necessária. A ameaça estava clara. Assenti levemente e recuei, decidindo que assinaria o acordo enquanto considerava outras opções. Mais tarde, ouvi Greg em uma ligação, dentro da sala de conferências. A porta estava entreaberta. A transição está indo bem. Ela não suspeita de nada. Sim, a proposta de terceirização já está pronta. Não, o conselho não verá o impacto total nos custos até depois de implementada. Quando ele saiu da sala, eu estava revisando relatórios de produção numa mesa próxima. Ele se assustou ao me ver. Há quanto tempo você está aí? Ele exigiu, sua fachada amigável desmoronando por um instante. Oi, estava só atualizando esses relatórios, para você, respondi com inocência. Greg pareceu se acalmar, mas seu rosto permaneceu pálido. Naquela noite, descobri que meu acesso ao e-mail havia sido restringido, 2 semanas antes da minha saída. Quando liguei para o suporte, confirmaram que a diretiva veio diretamente de Trevor. A mensagem era clara, eles não confiavam em mim, nem mesmo durante o período de transição. O que Trevor e Greg estavam planejando, afinal? E por que queriam tanto me manter no escuro? Eu precisava descobrir. Rápido. Com acesso ao e-mail limitado, tive que ser criativa. Ainda tinha acesso físico ao prédio e aos sistemas internos, afinal, eu era responsável por treinar Greg. Durante nossa revisão matinal das contas de clientes, sugeri. Devíamos olhar para as próximas renovações de contrato. A da Wilson Constructions, por exemplo, é no próximo mês. Eles estão conosco há 8 anos e representam 12% da nossa receita. Greg se remexeu desconfortavelmente. Trevor mencionou a Wilson. Acho que ele está lidando com isso pessoalmente. Isso é bem incomum. A equipe de operações normalmente gerencia as principais renovações, já que somos nós que coordenamos os cronogramas de produção. Falei enquanto observava cuidadosamente sua reação. Novos processos, respondeu ele, quase ensaiado. Faz parte da nossa modernização. Mais tarde, enquanto esperávamos o café na sala de descanso, perguntei casualmente a Janice, da contabilidade, sobre o contrato da Wilson. Ah, você não soube? Ela começou. O cunhado do Trevor acabou de virar o novo diretor de compras, sussurrou alguém no corredor. Trevor levou ele para jogar golfe no último fim de semana. As peças começaram a se encaixar. Passei meu horário de almoço vasculhando os arquivos da empresa, revisando as atas das reuniões do conselho. O mandato de Trevor era claro: manter as práticas sustentáveis que haviam feito da Northwest uma referência no setor, ao mesmo tempo em que melhorava a lucratividade. Não havia nada ali sobre terceirização de operações ou reestruturação de contratos com clientes. Naquela tarde, recebi uma mensagem de texto de Harold. Clara, a Wilson Construction está fazendo um ótimo negócio com a NW. Estão pagando 15% abaixo do preço de mercado. Isso é real? Se Trevor estava oferecendo preços reduzidos para beneficiar a empresa do cunhado enquanto cortava funcionários experientes, então ele não estava apenas reestruturando, estava comprometendo a estabilidade financeira da Northwest por interesses pessoais. Eu precisava de provas, mas com meu e-mail restrito, não conseguia acessar os rascunhos atualizados dos contratos. Então me lembrei, Thomas ainda tinha acesso total ao sistema. Preciso treinar o Greg no sistema de gerenciamento de contratos. Falei para Thomas, consegue puxar o último rascunho do contrato da Wilson pra gente? Thomas fez isso sem questionar, enquanto fingia mostrar os recursos do sistema para Greg. Escaneei o documento rapidamente. O valor estava, de fato, muito abaixo das nossas taxas padrão, com prazos de pagamento generosos demais. O pior era uma cláusula que concedia alocação preferencial à Wilson Construction em caso de escassez de suprimentos. Nunca oferecemos isso a nenhum cliente. Essa é a versão final? Perguntei, tentando soar casual. Trevor ainda vai revisar mais uma vez, respondeu Greg. Ele está bem focado em garantir essa renovação. Assenti.
memorizando os detalhes antes de fechar o arquivo. Queria só mostrar onde encontrar essas coisas no sistema. Naquela noite, liguei para Elaine. Trevor está oferecendo condições preferenciais para a empresa do cunhado dele. Expliquei. Preços abaixo do mercado e garantias de fornecimento que podem afetar os outros clientes. Você pode provar? Ela perguntou, direta. Eu vi o rascunho do contrato, mas não tenho uma cópia. Vamos precisar de documentação. Clara, o conselho não pode agir com base em rumores. Hesitei, depois respirei fundo. Acho que tem mais coisa por trás disso. O plano de terceirização que o Greg mencionou pode estar ligado. Se o Trevor estiver redirecionando recursos para favorecer certos clientes, enquanto corta a expertise interna, isso pode comprometer as operações e as metas de sustentabilidade da empresa. O conselho definitivamente precisa revisar essas mudanças fundamentais, concluiu Elaine. Na manhã seguinte, Trevor me chamou em sua sala. A expressão dele era gelada. Fiquei sabendo que você acessou arquivos que não fazem parte da sua função de transição, ele disse, direto. Dado seu comportamento e a relutância em aceitar as mudanças, decidimos encerrar seu contrato imediatamente, sem período de transição. Curiosamente, me senti calma. Com base em quê? Não precisamos justificar, ele disse, em tom de quem já esperava a pergunta, mas, se preferir, posso citar violação de confidencialidade ou insubordinação às diretrizes da empresa. Entendi. E o pacote de rescisão? Ainda está disponível, desde que você assine hoje mesmo, ele respondeu, deslizando um novo documento pela mesa. Incluímos uma cláusula de não depreciação, caso contrário, vamos encerrar por justa causa, e você não recebe nada. Era um movimento calculado. Uma tentativa clara de me silenciar antes da reunião do conselho. Trevor estava claramente preocupado com o que eu poderia ter descoberto. Eu tinha uma decisão a tomar, assinar e pegar o dinheiro, ou recusar o acordo, perder a indenização, mas manter minha liberdade para falar com o conselho. O que Trevor não sabia era que eu já tinha feito minha escolha. Vou precisar de um tempo para revisar esse novo acordo, disse, pegando o documento sem me comprometer. Clara, preciso da sua decisão e da assinatura ainda hoje, Trevor insistiu. Assenti, sem dar uma resposta direta, e voltei para minha sala, onde encontrei Greg já lá, vasculhando meus arquivos. Só estou me familiarizando com tudo, ele disse, como se nada estivesse fora do normal. Parece que sua saída pode ser antecipada. Pegue o que precisar, respondi, começando a empacotar meus itens pessoais. Mas talvez você queira dar uma lida nos nossos protocolos de silvicultura sustentável antes da reunião com a equipe de conformidade ambiental hoje à tarde. Greg empalideceu. Que reunião? Está no calendário de operações. Revisão trimestral das nossas métricas de sustentabilidade. A equipe vai esperar que você explique qualquer variação nos cronogramas de replantio ou nos cálculos de compensação de carbono. O pânico passou rapidamente pelo rosto dele. Saiu da sala às pressas, provavelmente para encontrar Trevor. Aproveitei a ausência e chamei Thomas discretamente até meu escritório. Preciso da sua ajuda, disse em voz baixa, mas pode te colocar numa posição delicada. Thomas nem hesitou. O que você precisa? Acesso ao drive compartilhado por 1 hora e cópias da proposta que o consultor do Trevor está desenvolvendo, aquele plano de terceirização. Posso fazer melhor que isso, ele respondeu. Tenho feito backup de todos os pedidos estranhos de documentos desde que você comentou que estava de saída. Ele tirou um pendrive do bolso. Ontem Trevor me fez imprimir a proposta, mas ele não sabe que eu salvei uma cópia. Está tudo aqui, o plano de terceirização, as novas estruturas de preços, tudo. Fiquei surpresa, o encarei. Ele apenas deu de ombros. Você me ensinou a documentar qualquer mudança operacional. Isso parecia importante. Abri os arquivos rapidamente, e a proposta era pior do que eu imaginava. Ela substituía nossa equipe de operações experiente por consultores estrangeiros sem conhecimento em madeira ou sustentabilidade. As economias projetadas só pareciam boas porque ignoravam os custos de transição e os riscos de não conformidade. O mais alarmante, o plano deixava claro que a implementação começaria imediatamente após a minha saída, sem qualquer aprovação formal do conselho. Também encontrei o contrato completo da Wilson Construction. O nome do cunhado de Trevor estava lá, claramente indicado, assim como cláusulas preferenciais semelhantes para outras 2 empresas ligadas à rede pessoal dele.
Thomas, se Trevor perguntar, você nunca me entregou isso. Entreguei o quê? Ele respondeu com um sorriso e uma piscadela. Só estou ajudando você a fazer as malas. Copiei os documentos mais importantes. Devolvi o pendrive a Thomas e liguei para Elaine. Tenho o que precisamos. Falei, mas o Trevor está tentando me forçar a sair imediatamente. E quer que eu assine com uma cláusula de não depreciação. Não assine nada. Ela respondeu firme. Vou falar com o James. Essa é exatamente o tipo de ação unilateral que o conselho precisa saber. Uma hora depois, Trevor invadiu meu escritório, com o rosto vermelho de raiva. O que você disse para Elaine Robinson? Trevor perguntou, a voz baixa e dura. Que você estava me pressionando a assinar um novo acordo de rescisão. Respondi com calma. Ela acabou de ligar para o James exigindo uma reunião extraordinária do comitê executivo amanhã para discutir sua demissão. Mantive minha expressão neutra. Essa é a prerrogativa dela como membro do conselho. Trevor se inclinou sobre minha mesa, o rosto endurecido. Assine o acordo agora. Clara, vá embora com sua rescisão e sua reputação intacta. Mas se você insistir nisso, vou garantir que toda a indústria saiba que você foi demitida por conduta inadequada, uma ameaça séria num campo tão especializado quanto o nosso. Eu podia assinar e garantir minha segurança financeira, ou arriscar minha reputação profissional para lutar pelo que era certo. Você terá minha resposta amanhã de manhã. Respondi, ganhando tempo. Trevor saiu visivelmente frustrado. Passei a noite montando uma apresentação minuciosa de tudo o que havia descoberto, o plano de terceirização, os contratos preferenciais, e as distorções apresentadas ao conselho. Organizei os documentos em ordem cronológica, destacando os pontos em que as ações de Trevor contradiziam diretamente o mandato aprovado pelo conselho. Na manhã seguinte, eu estava pronta, mas ao chegar à empresa, fui barrada pela segurança na entrada. Sinto muito, senhorita Novak. Seu acesso foi revogado. Trevor tinha feito sua jogada. Agora era minha vez. Senhorita Novak, virei-me e vi James Werner, o presidente do conselho, se aproximando da recepção. Elaine mencionou que você poderia ter problemas para entrar, disse ele, acenando para o segurança. Ela está comigo. Vamos para a reunião do comitê executivo. O guarda hesitou, mas não podia contrariar o presidente do conselho. James me acompanhou até o andar executivo, explicando em voz baixa. Trevor convocou uma reunião de emergência sozinho, aparentemente para formalizar sua demissão antes que o comitê pudesse agir. Felizmente, a governança do conselho tem prioridade em decisões de pessoal que envolvam chefias de departamento. Elaine foi bem enfática sobre a necessidade de revisar essa situação com transparência. Quando entramos na sala de reuniões, o olhar confiante de Trevor vacilou. Greg estava ao lado dele, visivelmente desconfortável. Elaine e outros 2 membros do comitê já estavam organizando seus papéis. Trevor se recompôs rapidamente. Essa é uma reunião executiva. Não me lembro de ter convidado a senhorita Novak. James interveio com firmeza, dadas as sérias preocupações levantadas sobre mudanças operacionais recentes. Precisamos da expertise dela aqui. Que preocupações? Trevor respondeu, num tom afiado. Apenas fiz uma mudança padrão de pessoal, alinhada à nossa estratégia de modernização. Elaine fez um gesto para mim. Clara, por favor, compartilhe o que descobriu. Mantendo a calma e a precisão, apresentei os documentos. Expliquei como o plano de terceirização contrariava diretamente nossos compromissos com sustentabilidade. Mostrei os contratos preferenciais envolvendo empresas ligadas a contatos pessoais de Trevor, com preços muito abaixo dos padrões e condições que jamais foram oferecidas a outros clientes. Detalhei também como os custos reais dos consultores, quando considerados na totalidade, aumentariam as despesas da empresa, não gerariam economia alguma. O mais importante, destaquei que nenhuma dessas mudanças fundamentais foi apresentada ao Conselho para aprovação, como exigem nossas diretrizes de governança, especialmente em estratégias que afetam nosso modelo de negócio e compromissos ambientais. Ao longo da apresentação, a expressão de Trevor foi mudando, do desprezo para preocupação, depois hostilidade aberta. Greg mantinha o olhar fixo na mesa, evitando qualquer contato visual. Quando terminei, James se voltou para Trevor. Isso é verdade? Você está implementando essas mudanças sem aprovação do conselho? Eu planejava apresentar a estratégia completa na próxima reunião regular, respondeu Trevor, tenso.
Clara está distorcendo as informações por estar ressentida com sua substituição. Os documentos falam por si, respondi, deslizando cópias dos memorandos assinados pelo próprio Trevor pela mesa, incluindo a instrução explícita para iniciar a implementação antes da próxima reunião do conselho. James começou a revisar os papéis, sua expressão ficando cada vez mais séria. A expressão de James ficava cada vez mais séria. Trevor pigarreou. Acho que precisamos continuar essa discussão em particular com o comitê. Clara, obrigado pela sua meticulosidade. Por favor, aguarde do lado de fora. Enquanto eu deixava a sala de reuniões, o olhar de Trevor me acompanhava. O que quer que acontecesse a seguir, já não estava mais nas minhas mãos, mas eu sabia que tinha feito o que era certo, pela empresa que ajudei a construir. 3 horas depois, James saiu da sala e me chamou de volta. Trevor e Greg estavam notavelmente ausentes. O comitê tomou algumas decisões importantes, James anunciou assim que me sentei. O contrato de trabalho de Trevor foi encerrado com efeito imediato. Greg Wilson não assumirá o cargo de gerente de operações, e o plano de terceirização que ele propôs foi cancelado por completo. Elaine assentiu, acrescentando: o mesmo vale para os contratos preferenciais que ainda não haviam sido executados. James pigarreou. Clara, o comitê gostaria de oferecer a você seu cargo de volta, com os ajustes apropriados em sua remuneração e autoridade. Reconhecemos o valor que você traz à Northwest Timber Products e lamentamos sinceramente a instabilidade causada pelas ações de Trevor. Pensei com cuidado antes de responder. Nas últimas 2 semanas, havia sido procurada por 2 empresas concorrentes da Northwest, uma das quais me oferecia uma promoção significativa. Agradeço muito a oferta. Respondi enfim, mas acho que chegou a hora de explorar novos caminhos. No entanto, estou disposta a permanecer por um período de transição adequado, para estabilizar as operações e ajudar na escolha de um substituto. James pareceu desapontado, mas assentiu com compreensão. Desenvolvemos os termos para um acordo de consultoria durante essa transição. 3 meses seriam suficientes? Era uma proposta generosa, que me daria o tempo necessário para avaliar minhas opções com calma. Sim, 3 meses seriam perfeitos, confirmei. Ao fim da reunião, Elaine me acompanhou até o elevador. Trevor não saiu em silêncio, ela confidenciou. Ameaçou com um processo, alegando quebra de confidencialidade, mas James deixou claro que, se ele insistisse, isso desencadearia uma auditoria completa de todas as decisões tomadas por ele desde que entrou na empresa. Sorri, sem pressa. E o Greg? Perguntei. Saiu logo depois que Trevor foi escoltado, aparentemente. Lavar carros não o preparou para os padrões de governança corporativa, ela respondeu com um meio sorriso. 2 semanas depois, aceitei uma nova posição como diretora de operações em um fabricante de materiais de construção sustentáveis, liderando a expansão da empresa para produtos de madeira engenheirada. Vários membros da minha antiga equipe acabaram se juntando a mim. A Northwest Timber Products continua operando, agora com um compromisso renovado com as práticas sustentáveis que ajudei a estabelecer. Ainda atuo como consultora ocasional, uma prova de que, às vezes, fazer o que é certo abre portas inesperadas. Porque, no fim, a declaração mais poderosa nem sempre está no que você diz quando tentam te fechar uma porta, mas no que você escolhe fazer depois de atravessá-la.